Bom dia, graça e paz. O dia do Senhor ou o Senhor do dia? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam? E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem. Aliás, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Mais uma vez nós encontramos a oposição dos fariseus a Jesus. Mais uma vez eles criticam os discípulos, como no caso do jejum. Mas dessa vez eles estão criticando o fato dos discípulos comerem cereais numa seara. Não é o fato deles colherem os cereais na seara, porque a lei estipulava que qualquer pessoa que tivesse fome, estivesse passando por uma seara, ele poderia comer, só não poderia meter a foice e, vamos dizer, trazer prejuízo ao dono da seara, mas podia matar a sua fome. A lei dizia isso. Era uma lei que servia para proteger órfãos, viúvas, estrangeiros. Era a preocupação de Deus para que não houvesse miseráveis na terra. Mas a crítica dos fariseus, que buscava atingir Jesus, era porque eles faziam isso em um sábado. E os judeus haviam, os judaizantes, os judeus ali, aqueles rigorosos religiosos, eles haviam criado 39 regras acerca do sábado. Nessas 39 regras incluía preparar alimento, colher, debulhar. Então eles que eles criticavam, eles estavam dizendo que os discípulos estavam incorrendo na lei. A lei dizia que eles poderiam comer e não diziam que dia da semana. De fato, havia o dia do descanso. Entretanto, eles eram homens que estavam muito mais preocupados com regras humanas do que com as vidas. Por isso que Jesus vai dar o exemplo do sacerdote. E ele vai usar as escrituras para derrotar. Assim como ele usou as escrituras para derrotar o diabo, ele vai usar as escrituras para derrotar os argumentos dos fariseus. E ele vai dizer, lá em Mateus, o texto paralelo no capítulo 12, como nós já falamos, ele diz que a motivação dos fariseus não era o zelo pela lei, mas é porque eles não conheciam misericórdia. Ou seja, eles não se preocupavam com o fato, como diz Mateus, que os discípulos estavam com fome. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados que se cumprissem as regrinhas, que se cumprisse todas as regrinhas e inclusive as leis cerimoniais. Leis cerimoniais que Jesus vai mostrar que não são mais importantes do que a misericórdia e o amor. E ele vai provar como? Contando a história do sacerdote, que ele chama de Abiatar, mas Abiatar na verdade era o pai de Elimeleque. O sacerdote era Elimeleque, isso é só um detalhe. Às vezes o nome era confundido. O texto de 1 Samuel 21 vai mostrar essa história. Davi, homem de guerra, estava fugindo de Saul, chegou em uma cidade e foi ao lugar onde ficavam os sacerdotes, ao tabernáculo. Lá ele encontrou o sacerdote e pediu algo de comer. O sacerdote ficou com medo, porque Davi era um soldado. Mas ele disse: não temas, eu estou aqui por ordem do rei Saul. Mas os meus companheiros estão famintos. E eles estavam desfalecendo de fome de verdade. E aí o sacerdote Elimeleque disse: mas eu não tenho nada a não ser os pães da proposição. Então que eles comam. Na verdade, os pães da proposição, a própria lei dizia que apenas o sacerdote e seus filhos poderiam comer dele. A cada semana eles deveriam colocar pães novos e tirar os velhos. Esses velhos ali de uma semana poderiam ser comidos pelo sacerdote, apenas por eles. Era uma cerimônia, uma lei cerimonial. Entretanto, e aí que está interessante, o sacerdote entendeu que a vida daqueles homens era mais importante do que uma regra cerimonial, do que apenas uma regrinha cerimonial. E Jesus então usa essa história para dizer: olha, percebe que eles comer, mas por quê? Para salvar vidas. E o sacerdote entendeu isso. O sacerdote foi muito mais misericordioso. De fato, ele foi misericordioso
algo que não eram os religiosos da época de Jesus. E o que Jesus está dizendo aqui é o que Paulo diz lá em Colossenses, que estas coisas eram apenas sombras do que haveria de vir. Por isso que Paulo disse, ninguém vos julgue pelo sábado, ou por dia santo, ou pelas novas, por nada disso. Isso são sombras do que haveria de vir, porque a realidade é Cristo. E é isso que Jesus vai dizer, inclusive aqui, ao final ele vai dizer assim, olha, o sábado ele foi estabelecido por causa do homem. Em outras palavras, o sábado ele foi estabelecido para que o homem pudesse ter um dia de descanso, para descansar do afadigar da semana de trabalho. Então o dia do descanso é para que o homem pudesse ser preservado, para que não adoecesse, tivesse saúde e também pudesse adorar a Deus. Contudo, o sábado não poderia assenhorar-se do homem e o homem se tornar escravo do dia do descanso, como muitos hoje fazem, como naquela época faziam. Colocavam uma cerimônia acima do amor de Deus. Por isso que Jesus conclui assim, de sorte que o Filho do Homem, e ele faz uma referência aqui à profecia lá de Daniel 7, 13, 14, que diz que o Filho do Homem virá e terá autoridade e domínio sobre todas as nações, ou seja, ele é Senhor. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. De fato, Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor de todos os dias. O mais importante, ele é o Senhor. Não é o dia que é mais importante. Ele é domínio. Não é importante, não é o dia do Senhor, mas o Senhor do dia. Ele é aquele que tem domínio sobre todos. E também em Hebreus diz que ele é o nosso descanso. Portanto, nós não temos mais que nos preocupar com dias. Dias são importantes para adorar ao Senhor, sim. Mas o mais importante é nos dedicarmos ao Senhor. É obedecermos ao Senhor. De fato, o dia não é tão importante como o Senhor do dia. E esse Senhor é Jesus, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, nós não devemos nos preocupar com regras humanas, com legalismo humano. Nós devemos servir ao Senhor Jesus. E Ele é Senhor de todos os dias. Amém.